A noite caía como um breu, úmida e fria. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, deixando apenas um silêncio inquietante. O vento assobiava lá fora, batendo nas janelas feito alma penada. As árvores balançavam violentamente, como se estivessem tentando se libertar de uma força invisível. A chuva não dava trégua, um toque-toque insistente que ecoava na escuridão. Cada gota parecia contar uma história de melancolia e solidão. No aconchego do seu apartamento, Ana tentava ler, mas as letras dançavam diante dos seus olhos. A concentração escapava-lhe, como se a própria noite estivesse conspirando contra ela. Um frio na espinha, daqueles que a gente sente quando sabe que algo está errado. Era uma sensação que ela não conseguia ignorar, por mais que tentasse. Ela tentou ignorar, focando no livro, mas as palavras não faziam sentido e a inquietação só aumentava. Mas a sensação persistia, crescendo a cada minuto. Era como se uma presença invisível estivesse ali, observando cada movimento seu. Parecia que tinha alguém a observando. A sensação de ser vigiada era tão forte que ela não conseguia mais se concentrar. Devagarinho, Ana se levantou e foi até a janela. Cada passo era pesado, como se o medo a estivesse puxando para trás. A rua deserta, só iluminada pela luz amarelada dos postes. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som distante da chuva. As sombras dançavam com o vento, tomando formas esquisitas, ameaçadoras. Pareciam figuras fantasmagóricas, prontas para saltar da escuridão. Ana se afastou da janela, o coração batendo forte no peito. Ela precisava se acalmar. Respirou fundo, tentando afastar o medo que a consumia, mas a sensação de que algo estava errado não a deixava em paz. Tentando afastar o medo que crescia dentro dela, Ana foi até a cozinha fazer um chá. Ela esperava que a bebida quente pudesse acalmar seus nervos e trazer um pouco de paz àquela noite inquietante. Cada movimento era meticulosamente calculado, como se qualquer som pudesse atrair algo indesejado. Enquanto a água fervia, ela ouviu um barulho vindo do corredor. O som era baixo, mas inconfundível, e fez seu coração acelerar. Ela tentou ignorar, mas a curiosidade e o medo a consumiam. Um arrastar de pés, lento e arrastado. O som parecia vir de um lugar profundo e sombrio, como se algo estivesse se aproximando lentamente, mas com determinação. Ana congelou, o sangue virando água no corpo. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, paralisando-a no lugar. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela foi se aproximando da porta devagar, cada passo cheio de pavor. O medo a fazia hesitar, mas a necessidade de saber o que estava acontecendo era mais forte. Pelo olho mágico, viu vultos passando. As figuras eram indistintas, mas a sensação de perigo era palpável. Sombras se moviam, rápidas e sem rumo, como se estivessem tentando se esconder. A visão era perturbadora e Ana sentiu o pânico crescer dentro dela. O arrastar de pés continuava, agora acompanhado de um murmúrio baixo, gutural. O medo a dominou. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas os sons eram muito reais. Ana se afastou da porta, tropeçando nos próprios pés. O pânico a fazia perder o equilíbrio e ela quase caiu. Correu de volta para a sala, o coração quase saltando pela boca. Ela estava presa. A sensação de estar sendo observada era insuportável e ela não sabia para onde correr ou o que fazer. O medo a consumia e a noite parecia não ter fim. Encolhida atrás do sofá, Ana ouviu um novo som. Um choro abafado vindo do corredor. Era um choro fraco, cheio de dor e sofrimento. Parecia uma criança. Curiosa e apavorada, Ana se aproximou da porta do corredor. O choro continuava, cada vez mais alto. Com a mão tremendo, ela abriu a porta só uma frestinha. O corredor estava escuro,
só com a luz fraca da sala. E então ela viu. No final do corredor, uma figura escura se materializou na escuridão. Era alta e magra, com olhos vermelhos brilhantes que pareciam ler sua alma. Um grito de terror ficou preso na garganta de Ana. Enquanto isso, do outro lado da cidade, 2 seguranças faziam a ronda numa loja de brinquedos. O silêncio da noite só era quebrado pelo zunido das lâmpadas. Um dos guardas, o Marcos, estava mais que entediado. Se encostou num carrinho de bonecas, observando o Carlos, seu parceiro, checando as fechaduras das portas. De repente, Marcos ouviu um barulho. Era um som suave, como se algo estivesse se mexendo nas prateleiras. Ouviu isso? Ele perguntou para o Carlos, a voz tensa. O Carlos parou o que estava fazendo e escutou. O som se repetiu, dessa vez mais alto. Parecia vir do corredor das bonecas. Enquanto isso, numa mansão abandonada nos cafundós da cidade, onde as lendas urbanas diziam que espíritos inquietos vagavam pelos corredores escuros, um sujeito chamado Ricardo explorava o sótão empoeirado. Ele era um investigador paranormal amador, mas com uma paixão ardente por desvendar os mistérios do além. Ele estava equipado com uma câmera térmica, um dos equipamentos mais avançados que ele possuía, na esperança de capturar alguma prova da atividade paranormal que rolava na casa. Ricardo já tinha ouvido histórias de figuras espectrais e sons inexplicáveis vindos desse lugar. A tela da câmera só mostrava o frio de gelar a alma do sótão, com temperaturas tão baixas que pareciam impossíveis para um ambiente fechado. Até que, de repente, uma figura humana apareceu. Era alta e magra, com contornos indistintos, e emanava um calor intenso, quase como se estivesse em chamas. Um contraste bizarro com o frio do lugar. A figura parecia flutuar, desafiando as leis da física. Ricardo sentiu um arrepio na espinha, um medo primal que ele nunca tinha experimentado antes. Ele tentou se aproximar da figura para ver melhor, com o coração batendo acelerado, mas ela sumiu tão rápido quanto apareceu. O medo tomou conta, e ele sentiu como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Ricardo correu para a saída, tropeçando nos próprios pés, com a sensação de que algo ou alguém estava bem atrás dele, prestes a alcançá-lo. De volta ao centro da cidade, a Sofia estava sozinha no seu apartamento. Ela estava assistindo a um filme, mas o som de um estrondo fez ela pular do sofá. A Sofia foi checar as janelas e portas, mas estava tudo fechado. Tentou ignorar o barulho, voltando para o filme, mas outro estrondo, ainda mais alto, fez ela congelar. De repente, a Sofia ouviu passos pesados subindo as escadas. Ela se levantou e correu para o quarto, o coração batendo mais que bateria de escola de samba. Tinha alguém invadindo a casa. Ela se escondeu no armário, tentando controlar a respiração. Num bairro tranquilo da cidade, um homem chamado Miguel estava no porão, organizando umas caixas velhas. Ele evitava aquele lugar fazia anos, mas precisava achar umas ferramentas. Enquanto o Miguel mexia nas caixas, ouviu um barulho atrás dele. Virando-se num pulo, ele viu uma sombra se mexendo no canto do porão. Antes que ele entendesse o que estava acontecendo, um martelo voou pela sala, passando raspando na sua cabeça. O medo correu pelo corpo do Miguel como um choque. Ele se levantou e correu para a escada, mas a porta do porão bateu com um estrondo, prendendo ele na escuridão. Em outro canto da cidade, a Laura, uma garotinha, brincava com suas bonecas no quarto. Ela estava dando um chá de boneca para sua favorita, a Maria, quando percebeu que algo estava estranho. Os olhos da Maria pareciam seguir ela pela sala, e um sorriso sinistro se abriu no rosto da boneca. A Laura tentou ignorar a sensação ruim, mas quando a boneca começou a sussurrar o nome dela, ela deixou a xícara cair, que se espatifou no chão. A Laura correu para fora do quarto, o coração saindo pela boca.
Ela tentou contar para os pais o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram. Naquela mesma noite, nos arredores da cidade, um homem chamado Pedro caminhava pela floresta na sua propriedade. Ele estava voltando para casa depois de verificar suas armadilhas, quando viu algo estranho à distância. Era uma figura alta e sombria, com olhos vermelhos brilhantes que pareciam dois faróis na escuridão. O Pedro parou, o coração na boca, enquanto a figura se aproximava lentamente. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. A figura parou a poucos metros de distância, seus olhos brilhantes fixos no Pedro. Ele se virou e correu o mais rápido que pôde, o som dos próprios passos ecoando nos seus ouvidos.